Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos fazer o nosso trabalhinho avaliativo. Organiza aí o seu espaço, pega seu lápis, tá? Vamos organizar o espaço primeiro. Vou explicar cada questão e aí depois vocês vão respondendo. Tá bem facinho, a nossa revisão que fizemos ontem vai nos ajudar muito para fazer esse trabalho, ok? Então pega lá o seu trabalho avaliativo. Vamos começar a fazer, ok? Coloque a data, o seu nome, não esqueça do nome, tá? Teve gente que esqueceu de colocar o nome, daí às vezes eu não sei de quem é. Vamos lá, número 1. A primeira questão é para vocês desenharem uma planta indicando todas as partes importantes dela. Então, você vai fazer o desenho de uma planta, não esqueça de colocar ali as partes que a gente estudou dela. Então, você vai desenhar, vai puxar uma flechinha e escrever o que você desenhou. Ah, essa aqui é tal parte. Ah, essa é a outra parte, tá? Não precisa explicar o que é essa parte, só desenha e fala que parte que é, tá bom? Na número 2, ele vai falar assim, para que serve a raiz da planta? Então, para que serve a raiz da planta, que a gente conversou ontem sobre isso, né? O que é fotossíntese? E onde que ocorre esse processo? Tem um lugar em especial ali na planta que acontece esse processo que a gente chama de fotossíntese, né? Então, o que é a fotossíntese? E ela ocorre aonde na planta, né? Lá no número 4, a pergunta é, quais são os cuidados que precisamos ter com uma planta? O que elas precisam para sobreviver? Então, a gente fez aí algumas experiências para entender o que a planta precisa para sobreviver, né? O que é necessário para uma planta sobreviver? É só água? Não, ela precisa de mais coisas. Então, você vai anotar ali no número 4, tá? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com a planta e o que ela precisa para sobreviver. A partir do número 5, começa os de marcar X. Então, a parte da planta que dá sustentação e leva a água até as folhas é chamada de... Então, a parte que dá sustentação e leva a água até as folhas é chamada de raiz, caule, folhas, frutos. 6. Por qual parte da planta acontece a perda de água? Então, a perda de água acontece pela raiz, pelo caule, pelas folhas ou pelos frutos, né? 7. A polinização é um processo que pode ocorrer em que tipo de auxílio? A polinização é um processo que pode ocorrer com que tipo de auxílio? Então, quem é que ajuda para fazer a polinização dos grãos de pólen? Os insetos, as plantas carnívoras, os frutos ou nenhuma alternativa? Número 8. Assinale a alternativa incorreta, ou seja, que está errada, tá? Letra A. Os frutos protegem a semente? No miolo das flores existe uma parte feminina ou uma parte masculina? C. Néctar é um alimento que produz frutos bem docinhos? Ou D. Os frutos se formam a partir das flores. Qual dessas alternativas está errada? É a que você vai marcar um xizinho. 9. Quando a parte masculina da planta produz grãos de pólen e esses grãos chegam até a parte feminina, a gente chama de polinização, dispersão, frutos ou sementes. E a última, que é quando os frutos se abrem ou quando os animais comem e depois eliminam nas fezes as suas sementes, espalhando pelos lugares onde passa, esse processo chamamos de polinização, dispersão, fecundação ou frutos. Então tá bem facinho, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês com a revisão de ontem e com a leitura da prova agora, tá? Um beijo, até daqui a pouco na revisão de matemática. Beijo, galerinha. Fiquem com Deus.